Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Hoje, aula de Geografia e de História. Olha só, de Geografia, o nosso tema vai ser a importância dos oceanos e mares. Os oceanos e os mares são de fundamental importância para o nosso planeta. Por quê? Eles contribuem para o equilíbrio climático, além de ser muito importante para a economia dos países. Atualmente são considerados como oceanos, que nós vimos na aula passada. Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Ártico e Oceano Antártico. É claro que os oceanos e os mares não são, eles são, aqui está falando que são importantes para a economia do país. Por quê? Transporte das cargas, tá bom? Os transportes dos produtos produzidos de um país, que é transportado por outro, por navios, tá bom? Contribui com o equilíbrio climático, por quê? Nós temos o Oceano Ártico e o Oceano Antártico, que são frio, né? Tem as geleiras, então vai contribuir para o equilíbrio climático. E também é nos oceanos que estão as plantas, né? Que produzem o maior oxigênio que nós, né? Consumimos, tá? Os oceanos ocupam cerca de 70% do nosso planeta, tá? E muitas vezes nós acabamos esquecendo, né? E não damos tanta importância para quê? Para os cuidados necessários para manter os oceanos e os mares com vida, né? Contribuem quanto à estabilidade, olha só, os oceanos e os mares contribuem quanto à estabilidade do clima, regulam a umidade e abrigam os principais responsáveis pela produção de oxigênio, que são as algas, né? As plantinhas algas. Diante disso, é perceptível o quanto deveriam ser respeitados e não são respeitados, né? Entretanto, a significativa redução da população de grandes predadores, superpopulação de selenterados, colapso da pesca e, inclusive, uma assombrosa concentração de plástico nos oceanos mostram que não estamos cumprindo bem nossa função de guardiões deste ambiente. Então, gente, nós temos que cuidar, que manter. Nossa, mas é um oceano inteiro. Como que eu faço para cuidar? Cada um fazendo a sua parte, né? Cada um cuidando do seu próprio lixo. Aqui tem algumas dicas para a gente proteger o oceano. Pare de beber água em garrafas de plástico. Enfim, parar de usar tudo quanto é coisa que é de plástico. Porque tudo vai para os oceanos, tudo vai para o mar, gente. Não jogue bitucas de cigarro na rua. Por quê? Mas se eu jogar na rua, como que vai chegar lá? Sim, vai chegar e é tóxico, tá bom? Faça escolhas mais conscientes quando comer frutos do mar. Não comer frutos, não comer animais que estão em extinção, animais que está falando que não pode comer, tá? Diminua sua pegada de carbono. O que que é isso? São os carros que transmitem o carbono. Então, vamos procurar alternativas, andar a pé, andar de bicicleta, né? Não use copos, talheres, nem canudos descartáveis feitos de plástico. É a alternativa 1. Não usar plásticos, sacolinhas plásticas de maneira alguma, né? Seja um consumidor informado. O que que é isso, ser um consumidor informado? Tem produtos, gente, que eles têm micropartículas de plástico. E isso tá no mar, não tem como catar, porque ele é micro, de tão pequenininho que ele não tem. E tem produtos que vêm na embalagem falando que contém essas micropartículas. Aí a gente não pode comprar, né? Organiza um mutirão de limpeza de praia. Claro que nós não moramos na praia, mas se morássemos, né, deveríamos, quando ir, o mínimo que a gente tem que fazer é catar o nosso lixo. Isso é em qualquer lugar, é no rio, em qualquer lugar nós temos que catar o nosso lixo, né? Evite embalagens de sacos plásticos. Já falamos, né? Cuide do seu animal doméstico com responsabilidade. Mas o que que tem a ver o meu animal
com o mar. Por exemplo, sabe aquele peixinho que muita gente já teve em casa ou tem? Não se pode jogar no mar, porque senão vai dar um equilíbrio ecológico ali, porque ele não faz parte daquele ambiente, tá? Vê se compra ração adequada para o cachorro, tudo isso vai fazer diferença, tá? Isso está onde? Está nas informações da embalagem. Apoie uma organização que proteja a vida marinha. Apoiar é o quê? Às vezes é ajudar financeiramente, né? Dar um apoio, dar uma contribuição mensal porque tem pessoas que trabalham para poder manter a vida dos oceanos e dos mares bem protegidas, né? Mas a gente fazendo isso, separando o nosso lixo em casa, não jogando plástico, qualquer tipo de lixo na rua, a gente já está contribuindo e muito, né? Já estamos fazendo a nossa parte. E o desafio vai ser fazer a página 32, 33 e copiar a página 34. Fazer o cabeçalho bonitinho e copiar com letra bonita, tá bom? E é copiar estudando, lendo, tá? Agora de história. História vai ser sobre a cultura afro-brasileira e a tradição oral. Gente, a oralidade foi fundamental para que as culturas africanas se mantivessem vivas em locais distantes de seu continente de origem. As histórias foram passadas de geração em geração e foi dessa maneira que chegou aqui no Brasil. Muitas dessas histórias africanas, né? As histórias culturais foram trazidas por diversos povos que fazem parte da história da formação da cultura brasileira, tá bom? Então foi vindo as histórias ao pouco que hoje em dia faz parte da nossa cultura brasileira. A gente vai ver, por exemplo, o Ai, nossa, fugiu agora. Aquela comida que fazem é feijoada. A feijoada, por exemplo, é de origem africana, né? Foi trazida de lá e hoje já faz parte da cultura brasileira, né? No passado e no presente, as manifestações culturais representavam uma forma de resistência. Para os escravizados, preservar a língua, as músicas, as suas histórias e a religião trazidas da África significavam não aceitar passivamente sua condição. Hoje, os movimentos negros utilizam a cultura também como uma demarcação de sua identidade e, por consequência, de sua luta. Então, o que os negros, quando eles vieram, né, para cá para o Brasil e foram escravizados, eles mantiveram firme o quê? As suas histórias. Eles foram contando, né, oralmente, contando suas histórias trazidas de lá, foram passando de geração em geração, o quê? Das religiões, preservar a língua, as histórias, as músicas, né, a dança, tá? Aí as festividades populares da cultura afro-brasileira, que hoje já faz parte da nossa história, né? A festa de São Benedito, que é a principal festa do Congado, que é o quê? Expressão da cultura afro-brasileira, que é comemorada no fim de semana após a Páscoa. E é de origem africana. A influência afro-brasileira está patente em expressões como o samba, o jongo, o carimbó, o maxixe, maculelê e o maracatu, que é mais lá para o Nordeste que eles mantêm mais firme essas tradições dessas músicas, dessas expressões como o samba, né? O samba todo mundo já ouviu falar, né? O carimbó, não sei, o maxixe, eu não sei se vocês conhecem, tá? Mas são o quê? São de influência afro-brasileira, tá? Aí os mitos dos povos indígenas. Os mitos, eles podem ser definidos como narrativas orais que contêm verdades consideradas fundamentais para um povo ou um grupo. São histórias que contam como as coisas chegaram a ser a que são e como as divindades, os homens, os animais e as plantas se diferenciaram, tá? Os mitos são muito comuns em diversas culturas indígenas do Brasil, não só do Brasil, mas do afro também, porque eles vêm contando as histórias, né? Os mitos, porém
Os índios têm muito mais mitos, né? Por exemplo, aqui, ó, tem os mitos, os índios usam para quê? Para contar as práticas culturais deles, as caças, a agricultura, os fenômenos naturais como o trovão, o eclipse. É sempre quem conta, o cacique. Conta para os mais jovens, né? Ou conta para toda a aldeia, mas por quê? Essa tradição precisa de ser passada para os pais, para os filhos, né? Vai passando de geração em geração nas comunidades indígenas, tá? O contato dos povos indígenas com comunidades próximas tornou algumas destas lendas conhecidas, como a lenda amazônica do boto cor-de-rosa, que ele gosta de seduzir e namorar as moças incautas às margens dos igarapés. Outras lendas são específicas de cada tribo, mas então assim, para vocês verem, a lenda, existe várias lendas indígenas, né? Então, para vocês verem, essa da lenda amazônica, do boto cor-de-rosa, ela é passada de geração em geração. Isso existe já, gente, há quanto tempo? E ainda vai ser contada, a gente vai aprender na escola. Eu acho que vocês já participaram na escola quando a gente contou algumas lendas, não é? Geralmente conta mais é quando é num, no folclore, né, que a gente conta as lendas, né, os mitos. Então, e o que tem a ver com a oralidade que a gente está vendo desde a aula passada? Porque tudo é usado como contado oralmente, para vocês verem o quanto é importante a gente ouvir. E quem não gosta de ouvir, às vezes a história de uma avó, de um avô, né, que é muito interessante, sempre interessantes essas histórias, tá? Então é assim, a, as histórias, os mitos contados oralmente sempre vai acontecer, sempre vai ser passado para frente, né? Às vezes, claro que tudo tem registrado, mas para um povo indígena, para um povo africano, eles vão se reunir, vão sentar e vão contar as histórias, tá bom? O desafio vai ser fazer as páginas 25 e 28, tá? Amanhã eu vou passar a correção. Se tiver dúvida, pode me procurar, tá? Beijinho e até amanhã.